Bom dia. Bom dia. Estamos retomando aí mais uma vez o artigo 5º, inciso 50 agora, do Direito Constitucional para o Conselho Federal de Odontologia. Estamos inciso por inciso, lendo e comentando e resolvendo exercícios da banca Quadrix. Vamos lá, mais três incisos. Inciso 50, inciso 68, inciso 69. Vamos lá. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo da penada. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, é direito da execução penal. O inciso 68 determina que a execução penal seja realizada de maneira individualizada, levando-se em consideração a natureza do delito, ou seja, se é um delito grave, com violência, né? Até aqueles delitos que são de cunho sexual, às vezes é bom, e normalmente é feito isso, que a pessoa seja afastada, né, dos demais, porque tem normalmente retaliação interna, né, desde o princípio. A idade e o sexo do apenado. É com base nesse comando constitucional que as mulheres e os maiores de 60 anos devem ser recolhidos a estabelecimentos próprios. O inciso 69, ao assegurar ao preso respeito à integridade física e moral, busca garantir que os direitos fundamentais dos sentenciados sejam observados. É claro, quando está na prisão, o indivíduo não goza de todos os direitos fundamentais. Alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de locomoção, artigo 5º, inciso 15, a liberdade profissional, artigo 5º, inciso 11, que são incompatíveis com a sua condição de preso. O inciso 50, por sua vez, estabelece a dupla garantia, ao mesmo tempo que assegura às mães o direito à amamentação e ao contato com o filho, permite que a criança tenha acesso ao leite materno. Desculpa. Alimento natural tão importante para o seu desenvolvimento. Segundo a doutrina, retirar do recém-nascido o direito de receber o leite materno poderia ser considerado uma espécie de contágio da pena aplicada à mãe, violando o princípio da intranscendência da pena. Antes de passar para esse, tem dois aprofundamentos aqui. Hoje, o STJ, o próprio Supremo entende que a mãe está sendo a única guardadora, ou o pai também, né? Em alguns casos, e a criança menor de 12 anos, a pessoa consegue um regime inicial fechado, eventualmente, né? Ou uma liberdade provisória. A preponderância é essa, né? Inclusive já teve julgados nesse sentido. A outra que eu lembrei aqui, além dessa, teve uma outra aqui, agora me passei batido. Ah, tá. Outra decisão que teve agora, recente, foi do STF, agora não me lembro. Mas jurisprudência do Tribunal Superior, que às vezes pode cair na prova. O presídio que não tem chuveiro quente é entendido pelo Supremo como uma situação que tira a dignidade da pessoa humana, né? Então, coloca a pessoa vamos dizer assim, a um tratamento desumano. Então, o Poder Judiciário pode determinar, né, a melhoria dos banheiros, essas coisas, nesse sentido, né? Obrigar o presídio a instalar, a melhorar essas condições. E com determinação de prazo. A gente pensa, mas é muita regalia, mas aí depende, cara. Depende se for lá no sul, tá no presídio lá no sul. Tomar banho frio o pessoal não deve nem querer tomar banho, né? Agora deve ser congelante. Aqui em Brasília, o pessoal já não toma banho frio. Imagine no sul. Eu tomo banho frio aqui às vezes. A maioria das vezes. Aí, às vezes eu esqueço o chuveiro desligado. É uma briga aqui em casa. Quando bate na pessoa, falta morrer, minha filha. Fica chorando. É muito frio às vezes a água aqui em Brasília. Vamos lá. Inciso 51 e 52. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Olha, não é o nato, é o naturalizado.
Está muito em prova. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou seja, antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Ou seja, o extraditado só tem duas condições. Ou ele cometeu o crime antes da naturalização, né? Crime comum antes da naturalização, ou se ele se envolveu, mesmo depois de naturalizado, com tráfico de drogas. Então, se você se naturalizou, cometeu um crime comum depois da naturalização, não, você não pode ser extraditado, mesmo naturalizado. Mas se for tráfico ilícito de entorpecente, sim. Outra questão que cai muito antes de a gente entrar na leitura aqui. O brasileiro nato não é extraditado de forma alguma, até porque, se lembra que a gente deu lá em cima, a gente tem a garantia fundamental que não vai existir pena de banimento. Se você extraditar um brasileiro nato, é como se você estivesse banindo ele do seu país, né? Entregando ele para um outro país para ser. Não sei se vai estar aqui, mas a gente pode só aprofundar algo aqui. Mas se eu for brasileiro nato, nasci no Brasil, pai e mãe brasileira, e resolvi me naturalizar, ou seja, declinar da naturalidade brasileira. Perde, né? Perde Perde a esse direito. naturalidade e é extraditado se tiver um. Né? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, teve casos recentes, acho que 1 ou 2 anos atrás, a mulher, ela se naturalizou, acho que americana, acho que nos Estados Unidos, matou lá, acho que matou o marido dela, e depois fugiu para o Brasil. E aí, infelizmente, como ela já tinha declinado na naturalidade brasileira, ela foi extraditada, foi devolvida para responder o crime lá. Vale ressaltar também, professor, que quando uma pessoa está num país que exige a sua naturalização para que ele goze de direitos lá no país, não perde, porque não foi algo que você decidiu, né? Não foi, Sim, foi meio que vamos dizer que uma obrigação do outro país. Você é obrigado, aí você não perde. Você sim, fica com a dupla nacionalidade. ativos. Daí é o mais aprofundamento aí que o William colocou. Daí a gente vai ver mais lá para frente, talvez tenha, que é nos direitos políticos, direitos de nacionalidade, tem várias outras coisas ali que você tem ali mais para frente, depois do artigo 5º, mais na frente. A extradição é um instituto. Opa, faltou ler aqui. O inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, também o estrangeiro que chegar no Brasil refugiado, solicitar asilo, depois solicitar a extradição dele, comprovar que é crime político ou de opinião, o Brasil também não vai autorizar, não vai conceder a saída dele. Vamos lá. A extradição é um instituto jurídico destinado a promover a cooperação penal entre Estados. Consiste no ato de entregar uma pessoa para outro Estado onde esta praticou crime, para que lá seja julgado e punido. De forma mais técnica, a extradição é o ato pelo qual um Estado entrega a outro Estado, né, indivíduo acusado de haver cometido crime de certa gravidade, ou que já se acha condenado por aquele, após haver se certificado de que os direitos humanos do extraditando, né, serão garantidos. Há casos bastante conhecidos que podem exemplificar muito bem o que é a extradição. Se você é do nosso tempo, deve se lembrar do Balão Mágico, banda infantil muito conhecida nos anos 80. Um dos integrantes do Balão Mágico era o Mike, que era filho de Ronald Biggs, inglês que realizou um assalto a um trem e depois fugiu para o Brasil. A Inglaterra pediu ao Brasil a extradição, sem obter sucesso. Um caso mais recente é do italiano Cesare Battisti, acusado pela prática de vários crimes na Itália. Cesare Batista, após viver um tempo na França, fugiu para o Brasil. A Itália também solicitou a extradição ao Brasil, também sem sucesso. Esse Cesare Batista foi um dos que alegou crime político, né? De opinião, para não ser extraditado. Falou que, na verdade, estavam perseguindo ele. Mas aí não foi Posterior, aceito. Mas aí não foi aceito. Não foi aceito. Não foi aceito. Ele não conseguiu comprovar. Não, ele não conseguiu comprovar, né? Mas na época do Lula ele não foi extraditado, mas posterior ele foi, né?
Mas ele não foi extraditado, aí vamos para o aprofundamento. Quando a gente estudar lá, a gente vai pegar de novo esse assunto. A extradição, aí já junta direito administrativo, né? É um ato complexo. Como assim é um ato complexo? Depende da vontade de dois órgãos. Depende do Supremo Tribunal Federal decidir e o Poder Executivo executar a extradição, fazer um outro documento de entrega. Então, quando você tem no direito administrativo chamado ato jurídico complexo, você precisa da manifestação de vontade dos dois órgãos, senão o ato ele não está completo, não se perfaz. Então, apesar do Poder Judiciário ter decidido, deu para o Executivo dizendo, ó, por mim, minha decisão é essa, pode devolver. Só que ele precisa do ato do Poder Executivo, do chefe do Estado, na função de chefe de Estado. E essa decisão, esse outro ato dele, essa manifestação de vontade, é uma manifestação de vontade política, não é técnica. Então, ele poderia dizer não. Na verdade, ele não quis dizer sim e não na época. Ele simplesmente fez calor, deixou esperar, né? E aí, quando assumiu o novo presidente, ele tomou a decisão política. Mas a decisão técnica, judiciária, que comprovava que não era um crime político, já tinha sido tomado. Faltava o outro. Então, essa questão cai também em prova. Tanto no direito administrativo, né, do ato jurídico complexo, que é um ato jurídico complexo, quanto, né, no direito administrativo. O mais famoso, só para finalizar, o mais famoso ato jurídico complexo que cai muito em prova é a aposentadoria de servidor. Ela é concedida no órgão e depois registrada no Tribunal de Contas, estadual ou da União. Pode falar, Luiz. Não, meio que o senhor respondeu sem querer. Eu ia perguntar se o ato jurídico, esse ato jurídico, né, complexo, ele só se aplicava a esse caso, né, concreto, e Não. aí o irmão já citou aí o caso dos funcionários públicos, aposentadoria, então não. Tem vários atos complexos. Cai muito em prova porque, né, tem o composto, ato jurídico composto e complexo. A diferença de um e do outro é que o ato jurídico complexo ele depende da vontade de dois órgãos diferentes. Só que as duas vontades se juntam para fazer um único ato. O ato jurídico composto, você tem dois órgãos. Só que a segunda vontade de um órgão, ela não faz parte da formação do ato, ela é subsidiária. Entendeu a diferença? Vamos lá, tentar explicar. Você tem o complexo, tem que ter as duas vontades dos dois órgãos para fazer um único ato. No composto, você tem dois atos, mas o segundo ato, ele, na verdade, ele só complementa, ele é subsidiário do primeiro. Você já tomou a decisão. E o segundo só aperfeiçoa. Se ele só for feito ou não, a primeira decisão já foi tomada. Mas não depende da outra decisão para ela fazer efeito, ela só complementa a decisão. Vamos lá. Exemplos. Aí o problema é que que eu ia dar exemplo, ele é divergente. Para alguns ele é complexo, para outros é composto. Mas, deixa eu lembrar um aqui. Pegar uma possibilidade. Porque o que eu vejo na minha mente, para alguns é composto, para outros é complexo. Como assim? O presidente da República indica alguém para um cargo que precisa passar por sabatina no Senado. Alguns entendem que esse é um ato jurídico composto. Por quê? Porque a indicação já foi feita. Só cabe ao Senado aprovar ou reprovar. Ou seja, é uma segunda manifestação, mas o primeiro ato já foi completado, que é a indicação. E a nomeação, eventualmente, posterior. Para alguns, para outros, volta a ser de novo complexo. Mas por que para alguns não é complexo? Porque a manifestação de vontade do Senado é simplesmente aprovar ou reprovar, fazer a sabatina. Não é indicar, não é mandar mudar a pessoa. Quem vai ficar com a autonomia de indicar sempre vai ser o Poder Executivo. Mas aí esse exemplo é meio problemático, porque tem alguns autores doutrinadores que entendem que isso também é um ato
complexo, não composto. Mas vamos continuar aqui, senão eu vou confundir tudo aqui a mente. Dado esse exemplo, voltemos ao tema. Há dois tipos de extradição: a extradição ativa e a extradição passiva. A extradição ativa acontecerá quando o Brasil requerer a um outro Estado estrangeiro a entrega do indivíduo para que aqui seja julgado ou punido. Por sua vez, a extradição passiva ocorrerá quando o Estado estrangeiro requer ao Brasil que ele entregue o indivíduo. Iremos focar nosso estudo a partir de agora na extradição passiva, quando um Estado solicita que o Brasil lhe entregue o indivíduo. De início, vale destacar que a Constituição Federal traz no artigo 5º, inciso 51 e 52, algumas limitações importantes da extradição. O brasileiro nato, que é o brasileiro de berço, que recebeu sua nacionalidade ao nascer, não poderá ser extraditado. Trata-se de hipótese de vedação absoluta da extradição. Baseia-se na lógica de que o Estado deve proteger e acolher seus nacionais. Vamos lá. Caso o brasileiro nato perca sua nacionalidade pela aquisição voluntária de outra nacionalidade, ela estará sujeita à extradição. Perceba que, nesse caso, ele não se enquadra mais na condição brasileiro nato. Isso daí é o que o William acabou de explicar anteriormente. Ele perde a nacionalidade dele por vontade própria. Caso ele venha a perder a nacionalidade dele por obrigação do Estado onde ele está vivendo, né, onde ele está morando, aí ele não perde. Tem que ser uma aquisição voluntária da nacionalidade. Foi o que ocorreu nesse caso concreto da brasileira que estava morando nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo, que, inclusive, está nessa situação, não está nessa situação. Ele escolheu ter a dupla nacionalidade. Ele tem tanto passaporte brasileiro quanto americano. Então, ele resolveu se tornar americano, mas sem perder a nacionalidade. Ele nasceu lá nos Estados Unidos, na época que o pai dele estava fazendo doutorado, e aí viveu lá, fez a alfabetização lá, e aí precisou voltar lá para passar mais um tempinho, né? Tem uma quantidade de anos que ele tem que viver depois de adulto para poder ter a nacionalidade americana também. Aí ele voltou lá, viveu e aí ganhou também o passaporte. Então ele acaba sendo brasileiro, porque o pai dele não estava a serviço do Brasil, está fazendo doutorado por conta própria, e americano por ter nascido lá. Porque lá você nasce, é que nem no Brasil, você nasceu no Brasil, independente de qualquer situação. Em princípio, você é brasileiro. Só descaracteriza você não ser brasileiro nascendo no Brasil se o seu pai estiver a serviço de um outro país, for um estrangeiro a serviço de um outro país, ou, né, ou você seja, de alguma forma, eu estou tentando elucidar, de alguma forma de um outro país, né, aceite alguma situação em que você vá na embaixada e se registre na sua embaixada aqui no Brasil. Mas é muito difícil ocorrer isso. Nasceu no Brasil, seu pai não está a serviço do seu país, a regra é meio que internacional. Você é brasileiro. É um jus solis. Nasceu fora do Brasil. Estou, de novo, aprofundando que a gente vai ver lá na frente. Nasceu fora do Brasil, mas de pai e mãe brasileira, você também é brasileiro. Mas no caso brasileiro, você ou registra seu filho lá, na embaixada brasileira, ou quando ele completar 18 anos, ele vem ao Brasil e opta por ser pela nacionalidade brasileira também. Então, ou registra logo lá, ou vem aqui quando completar 18 anos. O que mais? Acho que é os casos. Mas, em grande parte dos países, aceita a dupla nacionalidade. Né? Então, os Estados Unidos aceitam. Tem estados que são mais abrangentes. Meu cunhado está hoje na Espanha. Então, ele virou também espanhol, cidadão espanhol, como? Casou com uma espanhola. Então, lá eles aceitam tanto a jus solis, nascer lá, jus sanguíneo, quer dizer, mesmo não tendo nascido na Espanha, então, não nascendo na Espanha, mas nascido de pai e mãe espanhol, ou jus matrimoniale, ou você se casar com uma pessoa daquela nacionalidade, você solicita, mas você tem que estar morando lá, Então, se casou. Os Estados Unidos também tem esse tipo de situação, mas não sei qual é a regra direita, não. Tem um prazo também, então tem aqueles casamentos arranjados nos Estados Unidos, só para você ganhar o green card. Não é uma nacionalidade, é tipo um green card, para morar lá permanentemente. Enfim, brasileiro nato, todas essas situações que a gente descreveu, que depois a gente vai estudar lá na frente, não pode ser extraditado. A não ser que você, por conta própria, como meu cunhado agora, esse meu amigo, declinar. Eles podem ficar com passaporte americano, com passaporte brasileiro. Esse meu amigo, passaporte americano. Meu cunhado pode ter o passaporte dele da Espanha e o passaporte do Brasil. Se eles, por conta própria, quiserem declinar, aí é uma coisa. Não, aí quando você
fizer alguma coisa depois de querer fugir para o Brasil, já era, você vai ser extraditado. Continuando. Por sua vez, brasileiro naturalizado, esse que é o que mais tem em prova, que é aquele que nasceu no estrangeiro e se tornou brasileiro, poderá ser extraditado. No entanto, isso somente será possível em duas situações. No caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou seja, praticou qualquer crime, roubo, furto, mas antes de solicitar a naturalização. Perceba que existe aqui uma limitação temporal. Se o crime comum tiver sido cometido após a naturalização, o indivíduo não poderá ser extraditado. A extradição somente será possível caso o crime seja anterior à aquisição da nacionalidade brasileira pelo indivíduo. Item B. Em caso de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nessa situação, não há qualquer limite temporal. O envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins dará em seja extradição, quer ela tenha ocorrido antes ou após a naturalização. Vale ressaltar que as regras de extradição do brasileiro naturalizado também se aplicam ao português equiparado. Vamos lá. Hipótese de extradição de brasileiro nato, jamais. Naturalizado, cometimento de crime comum antes da naturalização. Comprovado, isso aqui tem que ser antes, né? Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O estrangeiro pode ser extraditado com maior liberdade pelo Estado brasileiro, desde cumpridos os requisitos legais para a extradição. Cabe destacar, todavia, que não se admite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Essa é uma prática usual nos ordenamentos constitucionais de outros países e tem por objetivo proteger os indivíduos que foram vítimas de perseguição política. Ele falou, a mesma regra do estrangeiro é português equiparado. Ele bota uma nota de rodapé aqui. Português equiparado é português que, por ter residência permanente no Brasil, terá tratamento diferenciado, possuindo os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados. É porque o português, né, como, né, são, vamos dizer assim, uma pátria irmã, foram os nossos colonizadores, nas regras do direito estrangeiro, né, direito aqui brasileiro para estrangeiro, o português ele tem como é que eu posso dizer? Tratamento diferenciado, né, no Brasil. Ele não precisa solicitar a naturalização, basta ele vir aqui morar no Brasil por um determinado tempo, não sei qual o tempo atual, acho que é 10 anos, ele já se torna automaticamente brasileiro naturalizado. Ele não precisa nem solicitar isso, né? Ele já é automaticamente. É que nem quando a gente vai para Portugal, né? Também tem muitos brasileiros hoje morando em Portugal, é muito mais fácil conseguir a naturalização lá em Portugal. Lógico, tem todas aquelas questões que a gente sabe, né? Que teve, inclusive agora, né? De xenofobia, racismo, aquelas coisas todas. Mas para a gente emigrar pro Portugal é muito mais fácil. Definição. O que é crime político? A definição de um crime como sendo de direito político é tarefa difícil, compete ao Supremo Tribunal Federal. É no caso concreto que a Corte Suprema irá dizer se o crime pelo qual se pede extradição é ou não político. Esse entendimento do STF é bastante importante, porque permite resolver alguns problemas de difícil solução. É possível que o Brasil extradite exilado político? Pode um refugiado ser extraditado? Vamos aos poucos. O que é asilo político? Asilo político, que é um dos princípios do Brasil nas relações internacionais, artigo 4º, inciso 10, consiste no acolhimento de estrangeiro por um Estado que não seja o seu em virtude de perseguição política, por seu próprio país ou por terceiro. Segundo o STF, não há incompatibilidade absoluta entre o Instituto do Asilo e o da extradição passiva. Isso porque a Corte não está vinculada ao juízo formulado pelo Poder Executivo na concessão do asilo político. Em outras palavras, mesmo que o Poder Executivo conceda asilo político a um estrangeiro, o STF poderá, a posteriori, autorizar a extradição. Ou seja, o entendimento do Poder Judiciário na extradição é primeiro conceder a extradição e depois o Poder Executivo. Está fechado o teu áudio. Está falando? Não. Você que estava falando. E aí, no caso do asilo político, é invertido. É primeiro o executivo, ele concede, e depois o judiciário analisa esse asilo político. E, de novo, uma decisão não se
sobrepõe a outra ou não depende da outra do ponto de vista. Se um já tomou a decisão no sentido de conceder e o outro é obrigado também. Da mesma forma do processo inverso, né? Então tem que ter sempre uma harmonia. Se os dois não, se um não quiser, já era. É isso? Sim, Não, sim. não é extraditado, né? Não é extraditado, porque é uma decisão de cada um dos poderes separadamente. No caso do asilo, no caso do asilo político, quem está vendo que é o inverso. Quem primeiro decide é o Poder Executivo. Aceita o cara e diz que deu asilo político, no asilo. E depois o STF se pronuncia. No caso da extradição, é invertido. Primeiro o STF se pronuncia se aquilo é ou não, né? Caso de extradição, e depois o Poder Executivo vai tomar a decisão final. No processo inverso, o cara que está vindo para cá, entendeu? E depois, provavelmente, alguém vai solicitar a extradição dele. Quando ele está chegando aqui, é primeiro o Poder Executivo que toma a decisão de conceder o asilo. E depois o Poder Judiciário vai analisar se aquele asilo quer dizer, a base daquele asilo é realmente um crime político. E quem analisa o crime, né, o fato típico, vai ser sempre o Poder Judiciário, né? Vai analisar no caso concreto. Não, isso aqui não é crime político. Quanto ao refúgio, trata-se de um instituto mais geral do que o asilo político, que será reconhecido a indivíduo em razão de fundados temores de perseguição, por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas. Apesar de a lei dispor que o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio. Entende o STF que a decisão administrativa que concede o refúgio não pode obstar, de modo absoluto e genérico, todo e qualquer pedido de extradição apresentado à Corte Suprema. No caso concreto, apreciava-se a extradição de César Batista, a quem o ministro da Justiça havia concedido o status de refugiado. O STF, analisar o caso, concluiu pela ilegalidade do ato de concessão do refúgio. Agora que já falamos sobre as limitações, vamos entender como funciona o processo de extradição. A Lei de Imigração, Lei 13.445, de 2007, prevê 3 etapas para a extradição. A primeira é a etapa administrativa, de responsabilidade do Poder Executivo. Nessa fase, o Estado requerente solicita a extradição ao Presidente da República por via diplomática. Destaca-se que o pleito extradicional deverá ter como fundamento a existência de um tratado bilateral entre os dois Estados, ou, caso este não exista, uma promessa de reciprocidade, compromisso de acatar futuros pleitos. Sem um tratado ou promessa de reciprocidade, a extradição não será efetivada. Esse trecho aqui é para dizer, não tem aqueles casos em que no filme o cara, não, vou fugir para aquele país. Por que ele quer fugir para aquele país? Porque provavelmente aquele país não tem acordo de extradição. Então tem alguns países que são refúgios para todo mundo, porque eles não têm tratado de extradição com nenhum outro país. O cara fala, vou fugir para o Panamá, vou fugir para as Ilhas Malvinas. Provavelmente os países eles não têm e nem que vão fazer tratado de extradição com ninguém. Então, se você está lá, você não vai ser extraditado. Né? Então, tem essas coisas no direito internacional. Você tem países que não têm acordo e não vão fazer acordo de extradição com ninguém. Ou seja, quem quiser morar lá vai ficar lá e nunca vai ser extraditado. Ao receber o pleito extradicional, há 2 situações possíveis. O presidente poderá indeferir a extradição sem apreciação do STF, o que denomina a recusa primária. O presidente poderá deferir a extradição encaminhando a solicitação ao STF, ao qual caberá analisar a legalidade e a procedência do pedido, artigo 102, inciso 1, a linha G da Constituição Federal. Nesse caso, passaremos à etapa judiciária. Segundo o STF, nem mesmo a concordância do extraditando de retornar ao seu país impede que a Corte analise o caso, uma vez tendo recebido a comunicação por parte do Poder Executivo. Ou seja, o cara já voltou, mas mesmo assim eu vou julgar. Vai que ele resolve fugir de novo, mas já está decidido, né? A etapa judiciária. O STF irá analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Um dos pressupostos da extradição é a existência de um processo penal, ou pelo menos de investigação criminal. Cabe destacar, todavia, que a extradição será possível tanto após a condenação quanto durante o processo. Há necessidade ainda que exista o que a doutrina chama de dupla tipicidade. A conduta que a pessoa praticou deve ser crime tanto no Brasil quanto no estado do requerente. Quando o fato que motivar o pedido de extradição não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente, não será concedida extradição. Ou seja, tem que ter dupla tipicidade. O que é a dupla tipicidade? É crime lá, mas não é crime no Brasil. Então, vou deixar o cara aqui, não vou conceder a extradição dele.
Pode perguntar, pode falar. Aplicaria, por exemplo, na Holanda. Um holandês chegou, ele estava aqui, né? Pediu a naturalização. Aí jamais o pessoal lá iria pedir no tocante à droga, maconha, por exemplo, se aqui é crime, mas lá não, né? Mas seria ao contrário aí no caso, Seria né? ao contrário aí. Lá, né? Teria que ser um brasileiro lá, porque lá, né? Não, tu está invertendo. Aí seria a extradição invertida. Lá não é crime. Então, certo? Lá não é crime. Então, o cara cometeu lá, fez várias coisas lá, né? E aí veio para cá. Então, não faz sentido. Se lá não é crime, ninguém vai pedir extradição dele para lá. Pode ser invertido. Invertido. Então, ele veio para cá, para o Brasil, cometeu o crime e aí fugiu para lá. O Supremo Tribunal Federal de lá, né, recebeu extradição do Brasil. Não, esse cara era mó tráfico, era não, né? Senão também vai ser crime. Lá também é crime o tráfico. Não é crime você comercializar normalmente, mas não em grandes quantidades. Senão é tipo, vender cigarro vamos dizer assim, é um ato comercial, um ato né, de empresário, mas você trazer 10 milhões de cigarros sem nota fiscal é crime no Brasil. É a mesma coisa lá, né? Vender drogas é normal, mas também não pode, né, fazer Dentro da isso. lei, né? Dentro da lei, tem que traficar dentro da lei lá. Traficar não, comercializar. Não. Tráfico é quando é fora da lei. Tráfico é aqui. Tráfico é fora da lei, lá é comércio. O cara solicitou. Na hora que o Supremo de lá vai analisar, vai dizer, não, aqui não é crime isso. Aqui ele pode fumar, pode vender até determinada quantidade, até 1 quilo. Então não vou extraditar ele de volta para o Brasil porque aqui estava vendendo, né, usando droga. Porque lá não é crime isso. É invertido, né? Seria invertido. A gente, lá, a análise de lá também seria de dupla tipicidade, porque essas normas de extradição, como você viu, são tratados internacionais, é igual a todo mundo. Então, as leis normalmente tentam ser coordenadas no mundo todo. Eu lembrei também rapidinho, para não prolongar, eu lembrei do brasileiro que estava lá sei lá, Sri Lanka ou na Indonésia, um país que eles são bem rígidos com o tráfico, e aí o Brasil estava pedindo para extraditar, tal, mas eles negaram tudo. Aí uma coisa que eu vi foi que eles não têm acordo. Tipo assim, não, nós não temos acordo com o Brasil de extradição. Então, que é o tráfico internacional. O tráfico internacional, ele, por exemplo, isso aí cai no direito penal. É uma outra. Como é que fala? Uma outra. Muito aprofundamento aqui. Vamos lá. Por exemplo, como é que eu configuro o tráfico internacional? O tráfico internacional se configura a partir do momento que você teve a intenção. Então, por exemplo, se eu tenho um pacote nos Correios com droga, isso é destinado ao exterior, se eu for pego com essa droga, ainda que não tenha saído do país, é tráfico internacional, é a intenção de traficar. Então, o fato de o cara, por exemplo, se ele tivesse sido pego aqui no Brasil, no aeroporto, indo para lá, para Sri Lanka, ele provavelmente ia ser processado por tráfico internacional. Mas como ele ultrapassou a fronteira, foi pego lá, ele cometeu o crime também lá. Mas também cometeu o crime no Brasil aqui, porque ele saiu daqui. E, normalmente eles solicitam essas extradições para tentar que eu não mate o cara lá, né? Porque no país é pena de morte. Na Indonésia, vários países é pena de morte, tráfico. Então ele tenta voltar. Teve uma menina agora, acho que de Minas Gerais, ela conseguiu. Acho que ela vai conseguir voltar, não vou matar ela. Mas é a mesma coisa, já ia entrar ali, já teve brasileiros, teve 2 brasileiros que foram mortos lá. Mortos não, né? Foram punidos com a pena. A pena deles não é leve, mas é uma pena, né? Aqui no Brasil a gente não aceita. Mas lá é normal. Como eu falei, Estados Unidos, semana passada, semana retrasada, mataram não, de novo, né? Cumpriram a pena de morte para um cara lá que matou a namorada. Pediram clemência, o cara já está arrependido, já passou mais de 20 anos preso, mas mesmo assim vai lá e cumpre. É a regra, gente. O mundo ainda é meio. Umas coisas para a gente, na nossa cultura, meio estranho, mas na cultura deles, normal. Vamos lá, para finalizar a parte teórica, a gente os exercícios hoje. Ao analisar o STF, deixa eu ver se a gente lê isso aqui, a dupla explicidade. Ao analisar a extradição, o STF verifica se os direitos humanos extraditando serão respeitados. Nesse sentido, não será concedida a extradição se o extraditando houver
se o extraditando houver de responder no estado requerente perante o juiz do tribunal de seção, eu já reconhecido o princípio do juiz natural, ou seja, lá a justiça tipo, persegue o cara, não tem um juiz natural. Caso a pena para o crime seja a de morte, o Estado requerente deverá se comprometer a substituí-la por outra, restritiva de liberdade, comutação da pena, exceto, claro, aquele único caso em que a pena de morte é admitida no Brasil, em caso de guerra declarada. Ou seja, o cara matou os Estados Unidos, fugiu para cá, mas é, sei lá, crime político, alguma coisa assim. Esse crime político não vale, mas é um crime que lá seria pena de morte. Só vou autorizar se você comutar a pena. Esse já teve um caso, na década de 80, acho que 70, que aconteceu isso. Um americano matou lá em Nova York, fugiu para o Brasil. Isso faz tempo. Aí autorizaram a extradição dele, mas nesse sentido. Só ele ficou muito tempo no Brasil, eram outras regras, se naturalizou e depois descobriram ele em São Paulo. Aí autorizaram, mas ele não teve pena de morte, né? Apesar do crime dele lá ter sido pena de morte, mas por causa do acordo, ele vai ficar preso o resto da vida lá. Ficar preso até morrer, né? Caso a pena para o crime seja de caráter perpétuo, o Estado requerente deverá se comprometer à computação dessa pena em prisão de até 40 anos, que é o limite tolerável pela lei brasileira. Isso aqui eu não sabia. Porque esse cara está lá, de repente era outra regra antigamente na autorização. Esse cara que está lá está em prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também existe a chamada prisão perpétua. Ou seja, o cara vai ficar lá isolado, preso até morrer. Só vai sair de lá o corpo dele. Por fim, a outra etapa administrativa, em que o presidente, isso é meio louco só para a gente não ativar essas razões, mas é muito louco isso, né? Que, em tese, os Estados Unidos é o estado mais, vamos dizer assim, o estado, nação mais desenvolvida economicamente, né, várias coisas, mas esse tipo de situação lá no direito penal, não sei se é tão democrático, tão desenvolvido, né? Não sei, eu só estou loucubrando aqui. No mundo que a gente vive, não sei se não consegue ressocializar de jeito nenhum pessoa, não sei. Enfim. Eu estava ouvindo outro dia que é diferente aqui do Brasil, que a gente coloca representantes, muitas das coisas lá são feitas por plebiscito. Tipo, consulta, ainda mais no tocante a direito penal, entendeu? Eles consultam muito a opinião do povo, eu acho que é por isso que existe penas como de morte perpétua, né? Uhum. Se a gente for olhar aqui no Brasil, por exemplo, eu acredito que, apesar de ser um país cristão também, como os Estados Unidos, se forem consultar ao povo mesmo, para saber o crime de homicídio, por exemplo, eu com certeza não daria 20 anos, daria 40, não, tem que ficar lá e Mas a aí, progressão... mas aí também Entendeu? depende, mas consultar o povo não significa trazer justiça, né? A gente teve agora o caso de São Paulo, que, assim, você tem um vídeo, né? Não estou criticando o policial, não. Mas tem um vídeo do policial, né, atirando lá nas pessoas. E os caras foram absolvidos. Tá claramente que não teve reação ali. Mas qual é o problema? O jurado que está ali provavelmente está pensando, meu irmão, bandido. Os caras têm ficha de antecedentes criminais grande, bandido bom, bandido morto. Não interessa se foi dentro da legalidade ou fora da legalidade. Porque a população, assim, no tribunal do júri, o pensamento é de quem está lá, vota quem está lá. Até que teve também agora a anulação do júri lá de Santa Maria, né, da coisa, ou seja, o júri nem sempre, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, né? Tem algumas. Por isso, e aí é um questionamento, por exemplo. Está tendo até o concurso do Tribunal de Justiça Militar. Não sei se vocês sabem, só aprofundando, isso pode cair em prova de direito penal. Hoje, um policial militar que comete um crime contra o civil, olha só, o policial militar comete um crime contra o civil, ele é no tribunal do júri. Todo mundo, quando teve a mudança, falou, cara, porque antes não era assim. Todo mundo, quando teve a mudança, falou, cara, agora sim vão ser punidos. Porque antes, quando um policial militar matava um civil, ele era julgado por um tribunal militar. Sabe o que ocorreu? Essa mudança que você está falando, que o povo, no tribunal militar, quando um militar matava um civil, ele era julgado no tribunal militar, em 80% dos casos ele era condenado. Agora que está no tribunal do júri, só em 40% dos casos. Por quê? Porque você está mexendo com pessoas ali. E a votação é diferente. É diferente de você ser julgado pelo militar,
que também sabe como você, não, esse cara deu mole aí, não era para ele ter matado o cara. Porque você convive com aquilo e você tem uma noção fora do senso comum, entendeu? E você está na realidade do cara. Então, o julgamento no militar era mais, em tese, o que o pessoal achava que tinha o corporativismo, era o contrário, tinha mais rigorosidade, porque você convive com aquilo e sabe quando o cara, né, sai dos ditames ali do operacional, do padrão operacional deles, do que um civil. Não, então absolvo, bandido mesmo. Na verdade, o cara lá, quando está sendo dado pelos militares, os próprios militares têm mais rigorosidade, porque sabe, não, era para ter segurado mais, era para ter feito isso. Ou seja, agora está com problema na justiça por causa disso. Que acharam que punir 70%, 80% das vezes dos crimes de militares contra civis em operações policiais era pouco. Aí não, vai ter que ser o civil, vamos para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, só 40% está sendo punido. Que lá é a população. Então, esses paradoxos que surgem na justiça. Vamos finalizar a teoria aqui. Por fim, a outra etapa administrativa, em que o presidente da República, na condição de chefe de Estado, entrega ou não extraditando ao país requerente. Novamente, há duas situações possíveis. O STF nega a extradição. Nesse caso, a decisão irá vincular o presidente da República, que ficará impedido de entregar o extraditando. O STF autoriza a extradição. Essa decisão não vincula o presidente da República, que é uma autoridade que tem a competência para decidir sobre a efetivação da extradição. Isso foi o que aconteceu com César Batista. O STF autorizou, mas ficou a cargo do presidente decidir ou não. Se o STF tivesse negado, nem se o presidente quisesse conceder, ele poderia, que aí vinculava a decisão dele. Mas nesse caso ele concedeu, autorizou, mas o presidente ficou. Na verdade, depois foi, mas naquele momento ali que existia um presidente, ele não assinou o decreto. Esse entendimento, o de que a autorização do STF não vingula o presidente, ficou materializado no caso da extradição do italiano Cesare Battisti. Segundo a Corte, a última palavra sobre a entrega ou não do extraditando cabe ao presidente da República, que tem a liberdade para decidir sobre a efetivação da extradição, obedecidos os termos do tratado bilateral, porventura existente entre o Brasil e o Estado requerente. A decisão de efetivar a extradição é, assim, um ato político de manifestação da soberania. Deixa eu ver se esse aqui é grande. Dá para a gente ler mais um e para os exercícios. Mais esse aqui. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse aqui é o chamado, princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, due process of law, é uma das garantias constitucionais mais amplas e relevantes. Trata-se de um conjunto de práticas jurídicas previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, cuja finalidade é garantir a concretização da justiça. O devido processo legal é garantia que concede dupla proteção ao indivíduo. Ele incide tanto no âmbito formal, processual, quanto no âmbito material. No âmbito formal, processual, traduz-se na garantia de que as partes poderão se valer de todos os meios jurídicos disponíveis para a defesa de seus interesses. Assim derivam do devido processo legal o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito de acesso à justiça, o direito ao juiz natural, o direito a não ser preso, senão por ordem judicial, e o direito de não ser processado e julgado com base em provas ilícitas. Lembrando daquele que estudou lá no Tribunal do Júri. Hoje, apesar do devido processo legal, direito ao contraditório e ampla defesa, direito ao contraditório amplo no Tribunal do Júri, você não pode alegar, você tem que ir muito bravo, não pode alegar legítima defesa da honra lá. Entendeu? Matei porque feriu minha honra. Por causa, de novo, justamente dessas questões que a gente estava comentando antes, no Tribunal do Júri. Né? Tem cidadãos ali que vão achar que não, está certo. E absolve a pessoa, né? Ou seja, acaba cometendo uma certa injustiça. Né? No âmbito material, mas aí teria que ver o que é justiça. Aí, justiça é o que a lei põe como processo e a pessoa conseguiu, enfim, é discussão filosófica. No âmbito material, substantivo, por sua vez, devido ao processo legal, diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, também chamado de princípio da razoabilidade ou da proibição do excesso. O respeito aos direitos fundamentais não exige apenas que o processo seja regularmente instaurado. Além disso, as decisões adotadas devem primar pela justiça, o equilíbrio e a proporcionalidade. É possível afirmar, portanto,
que o princípio da proporcionalidade tem sua sede material no princípio do devido processo legal, considerado sua acepção substantiva, não simplesmente formal. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade, que não está expressamente previsto na Constituição, tem como fundamento o devido processo legal substantivo, material. O princípio da proporcionalidade está implícito no texto constitucional, dividindo-se em 3 subprincípios. Adequação, ou seja, a medida adotada pelo poder público deverá estar apta para alcançar os objetivos almejados. Necessidade, a medida adotada pelo poder público deverá ser indispensável para alcançar o objetivo pretendido. Nenhuma outra medida menos gravosa seria eficaz para atingimento dos objetivos. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Né? A medida será considerada legítima se os beneficiários dela resultantes superarem os prejuízos. O STF tem utilizado o princípio da proporcionalidade como fundamento de várias de suas decisões, especialmente no que diz respeito ao controle e constitucionalidade das leis. Com efeitos, leis de caráter restritivo deverão observar o princípio da proporcionalidade, segundo a Corte. Ele diz o seguinte: o princípio da proporcionalidade visa a inibir e a neutralizar o abuso do poder público no exercício das funções que lhe são inerentes, notadamente no desempenho da atividade de caráter legislativo e regulamentar. Dentro dessa perspectiva, o postulado em questão, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, atua como verdadeiro parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. Ou seja, qualquer aquele excesso em decreto, em portaria, em resolução, pode ser atacado pelo princípio da proporcionalidade. Ou seja, isso é adequado, essa portaria, esse decreto da Receita Federal? Tem necessidade de fazer isso, de monitorar dessa forma? Não, está ferindo o princípio da proporcionalidade que deriva do devido processo legal, né? Conhecido devido processo legal. O princípio da proporcionalidade tem dupla face: a proibição do excesso e a proibição de proteção deficiente. Assim, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas proibir os excessos do Estado, proibição do excesso, mas também impor ao Estado um dever de proteção, proibição de proteção deficiente. Deixa eu ver se esse aqui é muito grande, muito grande. Deixa a próxima aula. Esse aqui seria: os litigantes em processos judiciais administrativos acusados gerais são segurados contraditória pela defesa, com os meios de recursos a ela inerentes. Na próxima aula, vamos botar uns exercíciozinhos, 5 exercícios. Pega aqui meu livro. Aí. Esqueci que ontem eu tomei vacina, não gosto, tá? Vamos lá, deixa eu procurar aqui o meu TEC concurso. Eita. Encontrei aqui. Eu boto o braço aqui, dói. Vamos lá. Então, o que a gente viu hoje? Calma aí que eu vou procurar aqui. O que a gente viu hoje? Os exercícios que nós vimos hoje foram: hipótese de extradição de brasileiro nato ou naturalizado. Vimos também as questões das presidiárias, né? Estabelecimento, e vimos agora o devido processo legal. Vamos procurar primeiro de trás para frente: devido processo legal. Também. Deixa eu pegar um trecho aqui do inciso. O mouse não quer funcionar. Já sei a palavra. Vou botar aqui extradição. Opa, essa é boa. Essa é boa. 176, 175. Gabarito, 175. Vamos lá. Olha essa aí. A gente leu sobre isso aí. Conselho Regional de Educação Física ou de Enfermagem. Vamos lá. 2018.
A anuência do extraditando supra eventual ausência dos requisitos para sua extradição. Lembra lá que a gente viu lá do STF? Mesmo que o cara queira se entregar, o STF vai julgar. Vai julgar e vai dizer sim ou não. Então, o fato dele querer se entregar, o cara ficou louco, né? Errado, né? Errado, né? 175. Deixa eu voltar aqui. Vamos ler como ele se baseou aqui. Item errado. A anuência do extraditando supra eventual ausência dos requisitos para sua extradição, de acordo com o artigo 81 da Lei 13.445, né, que é a lei do... Esqueci agora, acabei de ler. Lei do imigrante, lei de extradição. Vamos lá. A extradição é medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pelo qual se concede e solicita a entrega de pessoa sobre quem requer condenação criminal definitiva ou para fins de instrução do processo penal em curso. O STF se pronunciou acerca do tema e se referiu que a mera circunstância do extraditando estar de acordo com o pedido tradicional e de declarar que deseja retornar ao Estado requerente, a fim de submeter-se naquele país aos atos de persecução ali instaurada, não exonera em princípio do Supremo Tribunal Federal, até mesmo em obséquio ao princípio constitucional do dolo processual, do dever de efetuar rígido controle de legalidade sobre a postulação formulada pelo Estado requerente. A jurisprudência da Corte tem proclamado a irrenunciabilidade em face de nosso ordenamento positivo das garantias jurídicas que se revelam inerentes ao processo extradicional. Mostra-se irrelevante nesse contexto a mera declaração do extraditando de que deseja ser imediatamente entregue à justiça do Estado recorrente. Então, o STF entende que não supre. Deixa eu ver se eu tenho aqui, 177. Vamos lá, o próximo também. Importante. E você vê que, olha só, aquela questão ali, só voltando ela aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Administrativo, 2018, assistente. Você só responde essa questão aqui, assistente. Assistente eu acho que não é nem nível médio, não sei, teria que ver lá no edital, né? Porque é assistente, técnico e analista, os cargos, normalmente, né? Assistente é nível médio, nível básico, né? Nível fundamental que chama. Técnico é nível médio e analista é nível superior. Esse item aqui, com cargo de assistente, é um nível de, para mim, assim, difícil. Por quê? Porque esse aqui você só responde com a jurisprudência do STF. Se você ler só o artigo 5º, não vai estar escrito isso. Então, para entender, só para deixar assim na cabeça de vocês o nível da quadríplice, não? Isso é uma questão puramente de jurisprudência, né? A próxima também olha só essa próxima aqui. É assistente também, mesmo concurso administrativo. Para ser assistente, olha a pergunta dele. Embora o papel do Supremo Tribunal Federal na extradição seja preponderantemente da fiscalização extrínseca do pedido, a incursão no mérito a partir da possibilidade de verificação de eventual prescrição da ocorrência ou não da dupla tipicidade ou da natureza política do crime. Isso daí não está na Constituição, isso daí está na jurisprudência do STF, que a gente leu. Ou seja, o STF, quando ela analisa o pedido de extradição, ele verifica se, igual ele estivesse verificando um processo nosso. Prescreveu, né? É um caso de atipicidade? Não. Na caso de natureza política, se for político, não vou extraditar o cara. E, além disso, essa questão aí, se é um caso ou não de dupla tipicidade. Porque se não for dupla tipicidade, o cara também não vai ser extraditado. Tem que ser crime aqui e crime no outro país. Mas, de novo, se você ler a letra fria da lei, do artigo 5º, isso não está escrito. Isso aí é jurisprudência da STF. Aquilo que a gente leu ali, entendeu? Então, mais uma questão difícil. Então, essa questão está correta. Então, a STF analisa tudo na extradição. Inclusive, aí, essa questão da dupla tipicidade. Né? Se não for dupla tipicidade, está errado. Certo. Deixa eu ver aqui o comentário, ver se tem alguma coisa. Aqui, ó. Está na lei de imigração isso aqui. Constitui crime político.
punibilidade estiver extinta pela prescrição da lei brasileira, o fato motivar o país não for considerado crime no Brasil ou no Estado estrangeiro, que é a dupla tipicidade. Né? O que é que está escrito na Constituição? Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a extradição solicitada pelo Estado estrangeiro. O que está aqui é na lei de migração, para você entender o que está no artigo 5º. Né? Deixa eu ver o próximo aqui. Vamos ver, é uma sequência de questões. Vamos lá, 177, próximo. Vamos lá. Ao apreciar o pedido de extradição, 176, vou botar aqui. Ao apreciar o pedido de extradição, o STF leva em consideração a versão existente na denúncia ou na decisão oriunda do Estado estrangeiro. Ou seja, na hora que ele vai apreciar a extradição, o STF leva em consideração o quê? A versão existente na denúncia, a denúncia é aquilo que ele cometeu o crime, faça uma denúncia, ou na decisão de extradar estrangeiro, correto. Por quê? Quem está colocando isso? Porque você extradita a pessoa tanto para execução penal quanto para uma investigação, para continuar um processo. Não precisa estar condenado definitivamente lá. Então é pegadinha isso aqui. Por quê? Porque a extradição não é se o cara já foi condenado lá. Se ele está respondendo lá, o Estado também pode solicitar a extradição dele, entendeu? Então, eu posso levar em consideração tanto a denúncia, porque está respondendo o processo, quanto a própria decisão, se ele já percorreu o processo todo e foi decidido. Então, tem que ser um ou outro. Se eu estou solicitando a extradição dele porque ele está respondendo o processo, o que eu vou mandar para o Brasil? A denúncia. Por que surgiu o processo? Se eu estou pedindo a extradição dele porque ele já foi julgado, sentenciado aqui, eu vou mandar o quê? A decisão que já foi tomada pelo tribunal. Então, correto. 177. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos lá. A próxima também é de extradição, uma atrás da outra. Vamos lá. Mais um. Princípio da especialidade da extradição, segundo o qual o extraditado somente poderá ser processado e julgado pelo delito ensejador do pedido. Admite relativização, por meio do chamado pedido de extensão, extradição supletiva, que consiste na permissão dada ao Estado estrangeiro pelo Estado que extraditou, para que aquele já extraditado responda por delito anterior à extradição. Entendeu? Vamos lá, vem de novo. O princípio da especialidade da extradição, ou seja, daquilo que você está solicitando, segundo o qual o extraditado somente poderá ser processado e julgado pelo delito ensejador do pedido, ou seja, eu peço a extradição, eu só vou conceder a extradição baseada no delito que o cara solicitou, ok, até aí. Aí ele pergunta, admite relativização, por meio do chamado pedido de extensão ou extradição supletiva, que consiste na permissão dada ao país estrangeiro pelo Estado que extraditou, ou seja, que mandou ele para que ele seja extraditado, para que aquele que já é extraditado responda por delito anterior à extradição. Ou seja, se lembra que a gente viu que o caso no Brasil, da Constituição brasileira, fala o seguinte, o cara ele vai ser extraditado em quais situações? Ele pode ser extraditado por crime anterior à naturalização dele. Entendeu? Ele pode ser. Ou seja, eu poderia extraditar ele por crime anterior à extradição dele. Quer dizer, eu poderia deixar ele ser extraditado anterior à naturalização. Para mim, isso aqui está correto, mas é bem difícil essa questão também. Né? Vamos ler o comentário. Isso aqui até eu quero ler o comentário. De onde tirou isso aqui? Vamos lá. O princípio da especialização da extradição, segundo o qual o extraditado somente poderá ser processado e julgado pelo direito ensejador do pedido, admite relativação por meio do chamado pedido de extensão, extradição supletiva, que consiste na permissão dada ao país estrangeiro pelo Estado que extraditou para que aquele já extraditado responda por delito anterior à extradição. Por exemplo, o Bloqueio vai dar um exemplo, fica mais fácil de entender
Esse acerto. Por exemplo, se o cidadão uruguaio lá comete um homicídio e foge para o Brasil, certamente as autoridades uruguaias requererão a extradição desse indivíduo. E se for deferida pelo Brasil, ele é mandado de volta ao território uruguaio para lá ser julgado ou cumprir pena, ou seja, trata-se da entrega a outro país de um indivíduo que cometeu um crime que é punido segundo as leis daquele país. Não se confunde com a expulsão, porque nesta, o indivíduo é um agente nocivo à soberania brasileira e ocorre por ato discricionário do presidente da República, ao passo que a extradição depende do processo judicial, cujo pedido é encaminhado pelo ministro da Justiça STF. Essa extradição consiste na entrega de indivíduo a um Estado estrangeiro em razão da prática de um delito praticado neste, e pelo princípio da especialidade, o extraditando só poderá ser processado e julgado no país estrangeiro pelo crime objeto do pedido da extradição. Se o extraditando havia cometido outro crime antes do pedido da extradição, não poderá, em regra, responder por tais delitos, se não constou expressamente no pedido de extradição. Não obstante, se for solicitada a permissão para julgamento por crime praticado antes da extradição e diverso daquele que motivou o pedido, o Estado brasileiro pode autorizar de forma expressa pedido de extensão. STF, né, botou a data aqui. Olha que fez isso. Enfim, praticamente 5 questões totalmente de doutrina, de jurisprudência do STF, cara. O Banca Quadrix pega pesado. Vamos devido ao processo legal, de extradição, eles são pesados. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos 183 aqui. A 183 envolve vários assuntos. É bom que a gente revise os assuntos anteriores, mas tem também de extradição. 183. Vamos lá. Essa 183 é ABCDE. É bom que a gente faz uma revisãozinha dos incisos anteriores. Conselho Regional de Medicina Veterinária 2018. Vamos lá. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, assinar a alternativa correta. Então, a gente vai ver vários incisos e vamos fazer uma revisão deles. O brasileiro naturalizado, pode ser extraditado apenas nas hipóteses de crimes comuns ou políticos praticados antes da naturalização? Não, né? Crime político não pode ser nem naturalizado. E ele pode ser também extraditado em caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, está errado. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Correto, né? Esse que a gente leu. Ok. De acordo com a CF, os crimes de tortura e tráfico de drogas são imprescritíveis e inafiançáveis. Lembra do quadrinho de ontem? Vamos lá, vamos tentar lembrar o quadrinho. O 3TH. 3T é tráfico, tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. Eles são o quê? Imprescritíveis, eles são todos, né? São imprescritíveis, não, desculpa, são imprescritíveis e não tem anistia nem graça. Então, 3TH. O ração, que é racismo e ação de grupos armados, ele é inafiançável. E o último quadro, só quem é isento de anistia e graça é o 3TH. Posso botar de novo o quadro aqui para vocês fazerem. Eu faço assim, professor, para ficar bem fácil também. Fala aí. Eu primeiro penso nas 3 palavras: imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça. Eu coloco assim: o primeiro, o alfabeto é o quê? M, imprescritível. Segundo, inafiançável e insuscetível de graça. MN. Então, no M, vai estar ração, né? Racismo e ação de grupos armados militares e civis contra a ordem democrática do Brasil. Aí, no segundo quadro, que é o N, que é o inafiançável, aí entra ração e 3TH. Não, 3 e 3TH, é isso. E no último quadro, que é insuscetível de graça, só 3TH. Fala de novo, para eu entender. Ó, no alfabeto é MN. Né? Então, a primeira coisa que eu penso é no quadro, na palavra imprescritível. Imprescritível, ok. Imprescritível, só ração. Só ração lá, que é racismo. Aí, quando eu vou para o segunda palavra, que é inafiançável, aí já vai estar ração mais 3TH.
E no terceiro quadro, que é insuscetível de graça e anistia, né, só vai estar o 3TH. Entendeu? Entendi. Então, o primeiro se repete no segundo junto com o 3TH, e quando vai para o terceiro, fica só o 3TH. Entendi. Então, vamos lá, na letra C. De acordo com a CF, os crimes de tortura, que é o do 3TH, são imprescritíveis, inafiançáveis? Errado. Ele não está no M, Ele não entendeu? está no M, sim. Só está ração, que é racismo e ação de grupos armados. Sim. Letra D. O direito à liberdade de reunião é garantido pela CF desde que exercido de forma pacífica com prévia autorização do Estado? Não, né? Precisa comunicar, não precisa de autorização do Estado para a reunião. A CF considera como crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, o terrorismo e o racismo? Não, né? O racismo é do primeiro, é o ração, né? Você vê que esse quadrinho aí que o William falou é bom memorizar por causa disso. Aqui ele colocou o racismo, que é do ração, só tá no M. E no N, né? No imprescritível. E não tá na anistia e graça. Então a letra B. Deixa eu ver aqui, que só vai ter a leitura dos incisos. Explicou não. Aqui. A de gatilho inafiançável e imprescritível. Aí, a prática de racismo, crime inafiançável. A lei crimes inafiançáveis suscetível de graça antiga. Texto TH. Cadê o outro? Cadê o de grupos armados? Ele tirou daqui. Faltando aqui. De grupos armados. Para botar a prática de racismo. Mas tudo bem. Está faltando um inciso aqui. A ação de grupos armados. Ok. Deixa eu ver aqui só uma de processo legal. Não responder nenhuma aqui de processo legal. Sem pontos também, né? Acho que tem uma aqui. 198. Vamos lá. Qual foi aquela que a gente respondeu? Agora nem eu sei. Vou ver se eu volto aqui. Ah, saí do negócio. Ah, também não interessa, agora já é. Ah, 683. 698 agora. Vai responder todas essas questões? Já tem várias questões. Vamos lá, 198. É de processo legal. O direito ao contraditório, que alcança o processo administrativo, possui em sua essência bilateralidade de instância ou de audiência, considerando-se como plenamente segurado quando garantido a uma parte conhecer e contrariar as razões da parte adversa. A gente não estudou muito aprofundadamente, não. Acho melhor não responder. Isso aqui eu acho que é a próxima que a gente vai ler. Foi mal. Eu peguei errado. Foi mal. Isso aí é a próxima. Calma aí. Vou procurar no outro aqui. Deixa eu procurar uma parte da frase aqui. Calma aí.
Eu acho que agora encontrei. Não botei muita coisa não, deixa do acesso legal. Tudo bem, ainda dos mais de baixo do que ainda vai ler do que a gente já leu. Vamos ver do presídio aqui, ver se tem alguma coisa. Não, então acabou hoje. Eu não estou botando mais nenhum. Não encontrei mais. Então, isso não quer dizer que não tenha, mas eu não encontrei dentro das palavras que estava pegando aqui para a gente ver questões. Além disso, pode ser também o caso da banca quadríptica, não dá tanta, né, ênfase ao exercício. Mas do que extradição tinha bastante.